Olá, amigos. Vamos à questão número 6. Um móvel parte de um certo ponto com um movimento que obedece à lei horária. S igual a 4t ao quadrado, válida no SI, ou seja, todas as unidades do sistema internacional. Espaço em metros, tempo em segundos, velocidade em metro por segundo, aceleração em metro por segundo ao quadrado. 2 segundos depois, parte outro móvel do mesmo ponto do primeiro, com movimento uniforme e seguindo a mesma trajetória. Aí ele pergunta assim: qual a menor velocidade que deverá ter esse segundo móvel a fim de encontrar o primeiro? Justifique a sua resposta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, senhores, é que existe uma linha, lógico. Essa linha, amigos, ela vai representar a minha trajetória. Tá certo? O móvel 1 que estava aqui inicialmente, nesse ponto, ele andou durante quanto tempo? 2 segundos. Vamos supor que aqui seja, né, o intervalo de tempo. Aqui, ó, vai estar o móvel 1. Bom, dá para perceber que pela equação ele inicialmente estava parado aqui, ó. O V0 é 0, né? Só que quando ele estiver aqui nesse ponto, já com uma determinada velocidade, a equação desse movimento ele vai estar 2 segundos, né? Repare, a menos do que o outro. Então aqui vai ser t menos 2 segundos em relação ao tempo que esse carinha aqui, ó, que é o carinha 2, né, que é o cara que está em movimento uniforme, que ele fala aqui, né? Inclusive, movimento uniforme, a velocidade dele é constante, então a velocidade dele é v, tá? Nesse ponto aqui. Reparem que o carinha 2 ele tem a seguinte equação, ó, S igual a quem? S0 mais VT, né? Lembrando que como aqui é o ponto de início do movimento, então a posição inicial dele, amigos, é o S0 dele é 0, certo? Tá? Então, o S0 do 2 é 0. Substituindo aqui na equação, a equação de 2 vai ficar 0 mais VT, ou seja, simplesmente só VT. E para que ocorra o encontro entre eles, ou seja, para que haja o primeiro encontro, ou pelo menos um encontro, reparem isso que eu estou falando, um encontro, né? É só a gente igualar a posição de 1 com a posição do 2. É o momento que eles vão estar o quê? O 1 e o 2 aqui nesse ponto, certo? É o instante do encontro entre eles, tá? Então que fique bem claro para vocês que isso só vai acontecer, senhores, se o S de 1 for igual ao S do 2, tá? E aí com isso a gente pode encontrar talvez ali o caso em que eu tenha aqui a menor o quê? Velocidade entre eles. Igualando essas duas equações, eu vou ter o seguinte, ó, que VT, olha aqui, ó, é igual a 4 vezes, bom, aqui eu já vou fazer o produto notável aqui dentro. Vai ficar t ao quadrado menos, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4t, mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, que é 4. Tá? Aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, né, da multiplicação, ó. Reparem que eu vou fazer isso aqui, ó, para os 3 elementos aqui. Então eu vou ficar com o quê? Agora, VT é igual a 4t ao quadrado menos 16t mais 16, certo? Reparem que eu tenho que montar isso aqui, uma equação do segundo grau. Então esse VT eu vou ter que jogar para lá, que vai se juntar com esse elemento aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, 4t ao quadrado, certo? Aí eu posso colocar aqui fora o b, vai ficar assim, ó, mais menos 16 menos v, certo? Vezes t mais 16, correto? Então, reparem que agora, igual a 0, agora eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau agora, que eu tenho aqui, ó, ela é perfeita para a gente resolver, correto? Mas tem uma coisa, para que exista pelo menos a menor velocidade, né, para que ele encontre esse cara, né,
significa que eles só vão se encontrar pelo menos uma vez. E para que isso aconteça, a equação do segundo grau só pode ter uma solução. Então, se eu fizer para uma solução a equação do segundo grau, não sei se vocês lembram, né? O delta ele tem que ser igual a quanto? A zero, meus amigos. E para que o delta seja igual a zero, a gente vai fazer o cálculo do delta, que é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Certo? Então, a gente vai ficar com a seguinte equação agora. Ó. Reparem lá. Vai ficar zero, né? Que é o delta. Vai ser B ao quadrado, ou seja, menos 16 menos V ao quadrado. Correto? Menos 4 vezes 1, vezes 4, né? Perdão, vezes 4, vezes 16, que é o C. Certo? Então vai ficar assim, ó. Se eu jogar esse cara para o outro lado, eu vou ficar com menos 16 menos V ao quadrado é igual a 16 vezes 16, né? Que é 4 vezes 4, é negativo, vai ficar para lá, vai ficar positivo, né? E eu tiro aqui, lógico, não sou bobo, né? Para resolver isso, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, ó. Tiro a raiz quadrada aqui, tiro a raiz quadrada aqui, ó. Certo? Daí eu vou ficar com menos 16 menos V é igual a 4 vezes 4. Certo? Que é 16. Então, menos 16 menos V é igual a 16. Se eu jogo o 16 para o lado de lá, eu fico com V igual a 16 mais 16. Ou seja, eu fico com V igual a menos 32. Na verdade, quando eu acho menos 32 aqui, meus amigos, o que significa isso? É que esse sinal negativo é que esse indivíduo está no sentido oposto da trajetória. Então, ele só vai bater num determinado ponto dessa parábola. Então, o módulo dessa velocidade, módulo de quem? De V, senhores, é igual a 32, certo? Então, esse é o menor valor de quem? Da velocidade do móvel 2, do segundo móvel, tá certo? Para que ele encontre o primeiro somente o quê? Uma